E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar para vocês um novo vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre Flutter. Flutter é uma tecnologia para desenvolvimento de aplicativos, de forma que você desenvolve um único código e você já vai conseguir ter uma versão ali tanto para iOS quanto para Android. É uma tecnologia que eu passei a estudar recentemente e estou achando bem interessante. E eu queria compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Eu sempre gosto de gravar alguns vídeos sobre as tecnologias que eu estou estudando porque eu reforço meu conhecimento, tá? Então, vamos fazer aqui um famoso Olá Mundo. E eu criei um projeto chamado Flutter Hello World. Quando você cria um projeto, você executa Flutter Create e o nome do projeto. Ele sempre cria um projeto com esse esqueletinho aqui. Mas para facilitar mais o entendimento daqueles que não conhecem muito bem o Flutter, eu vou excluir essa parte e vou criar ela do zero, tá? Então o Flutter, ele tem um arquivo principal, que tem um método principal, um método main. Isso é comum em algumas tecnologias, né? Você tem um arquivo principal. E aqui ele vai fazer referência a um widget que ele vai rodar, né? Que é o widget principal da aplicação. No VS Code nós temos mais ou menos dois tipos de widget, né? A gente tem o stateless e o stateful. Então o VS Code ele já tem aqui, se eu digitar aqui S, um atalho para a gente criar esses dois tipos de widget. Então eu vou criar aqui um stateless e vou botar o nome myApp. Observa que ele já parou aqui de dar o erro, tá? E agora eu vou criar um outro widget que ele vai ser responsável pela nossa página, vamos dizer assim, inicial, pela nossa tela inicial. Então, da mesma forma, eu vou digitar S e vou escolher agora Stateful. O primeiro era Stateless e esse agora é Stateful. E vou dar um nome aqui. Vou botar Home Screen. E aí você, a princípio, né, a gente fica um pouco confuso. Quando eu uso o Stateless e quando eu uso o Stateful. Basicamente, o stateless é quando você não vai ter nenhuma propriedade, você não tem que ficar gerenciando esses estados e você simplesmente cria um componente ali estático que não vai mais ser atualizado. Isso dá um ganho de performance, tá? Já quando você vai atuar com situações onde você vai ter propriedades que podem mudar, então você vai utilizar o stateful, tá? E aí, nós vamos agora que nós criamos aqui a nossa aplicação, né? O widget da nossa aplicação e a nossa página. Agora nós vamos fazer uma pequena configuração. O Flutter ele já traz uma série de coisas embutidas. Então nesse Flutter Material Dart a gente tem uma classe aqui chamada Material App. E esse Material App ele tem uma estrutura que a gente já pode usar, né, para configurar a nossa aplicação. No caso, eu vou chamar agora uma propriedade Home e vou passar aqui o nosso Home Screen, beleza? Pronto, agora ele já está fazendo referência aqui à nossa Home Screen. E agora eu tenho uma outra classe também no Flutter Material.dart, que é o Scaffold. E ele tem uma propriedade chamada Body, onde eu vou fazer a configuração inicial da nossa tela, né? Então eu vou criar aqui, por exemplo, um componente chamado Center. Esse aqui é um widget que ele centraliza as informações. E no Child eu vou colocar Text e vou colocar aqui o nosso Hello World. Pronto, salvei. Vamos lá executar nossa aplicação. Olha só, a nossa aplicação carregou como esperado. Tá? E uma das coisas que a gente logo percebe que é bem diferente no Flutter
essa ideia aqui de você ficar passando vários componentes encadeados aqui e essas quebras de parâmetro que no começo você acha um pouquinho estranho, mas com o tempo você começa a perceber que é bem simples, nada mais é do que um parâmetro que você está passando. E existe uma convenção aqui no Flutter e sempre você utiliza essa vírgula para auxiliar na formatação. Então, automaticamente, à medida que você vai passando esses parâmetros, quando você utiliza a vírgula no final, ele dá uma configurada e o próprio editor se encarrega de botar esses fechamentos para te ajudar a entender como é a estruturação aqui dos seus widgets, tá? Então, com o tempo a gente se acostuma e percebe que é até bem mais simples do que a gente imagina a princípio, tá? Então eu vou gravar outros vídeos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida mandei nos comentários que a gente explora mais cada tópico. Valeu, pessoal!